cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade, e também ao nosso pastor. E aqui estamos pela graça do Senhor. E se não for pela graça do Senhor, não é possível. Amém? Glória a Deus. O tema nós estamos numa quarta-feira, e o tema desta campanha de oração nas quartas-feiras é: eu vou receber o meu milagre. Amém? Então, todas as quartas-feiras, pela graça de Deus, nós estamos aqui nesta campanha para receber o meu milagre. E Deus tem milagres para nos dar, porque Deus, a Bíblia nos fala que Ele é um Deus de boas dádivas. De Deus só vem coisas boas. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, e só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. E nós vemos aqui esta história bíblica que aconteceu, e nós vemos que Ana, ela também estava em busca do seu milagre. E é com base nisso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Ana, ela estava em busca do seu milagre. Não sei, a Bíblia não fala, não era numa quarta-feira, sem dúvida que não era numa quarta-feira, mas ela estava em busca do seu milagre. E você veio aqui nesta noite, talvez, em busca de um milagre. Ou quem sabe você veio aqui em primeiro lugar para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Quem sabe você entrou aqui nesta noite deixando em segundo lugar, em segundo plano, o seu problema, o seu milagre, a sua bênção, aquilo que você no seu coração está desejando, algo que você está precisando na sua vida, você tem deixado de lado e tem colocado no seu coração: não, eu vou naquele culto, eu vou estar naquele culto em primeiro lugar para adorar a Deus, para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para render louvor e adoração a Deus. E eu me senti aqui até mais animado para compartilhar com a palavra de Deus com os irmãos, porque eu pude ver, eu pude sentir vários irmãos verdadeiramente adorando a Deus, glorificando a Deus. Isso é muito bom, como nos disse o nosso pastor no início. Quando nós o fazemos assim, é sinal de que nós vamos ser abençoados, é sinal de que nós vamos alcançar as bênçãos de Deus, porque nós estamos fazendo o culto, nós estamos participando do culto. E eu pude ver o nosso irmão ali, na hora que o nosso irmão Edmilson estava louvando ao Senhor, aquele hino que diz que na alegria ou na tristeza, eu vou louvar ao Senhor, eu louvarei ao Senhor, não importa a situação, eu ainda não recebi o meu milagre, eu ainda estou em busca do meu milagre, mas eu vou louvar ao Senhor, independentemente se vai ser nesta noite que Deus vai me dar, se porventura foi nesta noite que Deus marcou para derramar a sua bênção sobre a minha vida, independentemente disso, eu vou louvar ao Senhor, eu vou bendizer ao Senhor, independentemente de quem está pregando, de quem está cantando, de como foi o louvor, de como foi executado os hinos aqui através dos instrumentistas, eu vou louvar a Deus, eu vou bendizer ao Senhor. O louvor está no meu coração, a adoração está no meu coração. E a Bíblia nos fala, irmãos, que esta mulher, por nome de Ana,
ela estava em busca do seu milagre. E quando eu estava meditando sobre esta situação que aconteceu na vida dela, me veio aquele versículo em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, que diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre a porta, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Deus é o Deus que fecha a porta e ninguém pode abrir. Deus é o Deus que abre a porta e ninguém pode fechar, porque Deus é soberano. As situações na nossa vida, momentos na nossa vida, as circunstâncias na nossa vida, que nós, com a nossa cabecinha finita, com a nossa mentalidade finita, queremos entender mistérios, queremos entender planos, propósitos, intenções, atitudes divinas de Deus, e nós não podemos entender. Nós temos que aceitar pela fé e saber que Deus é Deus e deixa de lado as outras coisas. Não fique dando lugar às interrogações, às preocupações, aquilo que você não estou compreendendo muito bem essa situação. Mas entenda uma coisa: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus fecha, se Ele fechou, é porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele tem o melhor para a sua vida, para a minha vida. Então, como disse o hino nesta noite, na tristeza, na alegria, em qualquer situação, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Esse é um incentivo de Deus para a sua vida nesta noite, para você louvar a Deus independentemente da situação, para você louvar a Deus independentemente daquilo que você está enfrentando, daquilo que você está passando. Louve a Deus, louve a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos pela palavra de Deus que a esterilidade de Ana era algo diretamente causado por Deus. Nós lemos aqui versículos em que repete-se mais de uma vez que Deus tinha cerrado a sua madre, Deus tinha fechado aquela porta, Deus tinha criado aquela situação. E nós sabemos que lá em Tiago diz que de Deus só vem coisas boas. E porventura Deus estava fazendo uma coisa má? Não, porque o mal que parece que para nós é mal, para Deus é bem, para Deus é bênção, o propósito de Deus é maior, a bênção de Deus é maior para a sua vida. E aí às vezes nós ficamos confusos, nós ficamos sem entender, mas quando você aceita, recebe pela fé, você começa então a entender o propósito de Deus, os planos de Deus. Vamos ver as dificuldades no percurso e os seus efeitos colaterais na vida desta mulher, porque no percurso que ela estava seguindo, na caminhada que ela estava seguindo, ela se deparou com vários problemas, ela se deparou com várias dificuldades, e houve os efeitos, ela sofreu os efeitos na sua vida, no seu ser. E o mesmo acontece com a sua vida, e o mesmo acontece com a nossa vida. Nós queremos o milagre, nós queremos a bênção, nós estamos no percurso, nós estamos no caminho, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. No mundo nós temos aflições, nessa vida, para você alcançar o seu milagre, para você alcançar a sua bênção, para você alcançar o alvo, vai ter dificuldades, vai ter bloqueios, vai ter efeitos colaterais na sua vida, que vão te cercar de tudo quanto é lado, mas o importante é você permanecer, você ficar focalizado, você continuar com os seus olhos em Jesus, porque você vai andar sobre as águas, você não vai, por mais que há momentos que você tira os seus olhos de Jesus e começa a afundar e começa a ir para o fundo, mas daí a pouco você começa a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu sou falho, Senhor, eu não posso tirar os meus olhos do Senhor. Eu comecei a olhar para A, eu comecei a olhar para B, eu comecei a olhar para o meu problema, eu comecei a olhar para os bancos da igreja, eu comecei a olhar para as pessoas que estão faltando, eu comecei a olhar para aquele que está desanimando, aquela que está desanimada, e eu comecei a afundar, Senhor, mas tem misericórdia de mim, porque quando eu estou olhando para os outros,
que sou um pecador, que sou falho, que eu também erro. Me ajuda, Jesus. Eu preciso estar focado no Senhor. Eu preciso estar com os meus olhos em Ti, Jesus, que é o autor e o consumador da fé. É por isso que muitos estão afundando. É por isso que muitos estão afogando. É por isso que muitos estão naufragando na fé, na sua caminhada, porque estão tirando os olhos de Jesus. Está perdendo tempo, está colocando seus olhos, está passando mais tempo com seus olhos em outras coisas, e está tirando do foco, está tirando da pessoa mais importante. A única pessoa mais importante da sua vida, da minha vida, se chama Jesus. Jesus, Jesus, porque foi Ele que pagou o alto preço em favor das nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vemos aqui várias dificuldades no percurso que esta mulher enfrentou. No versículo 2 diz: e Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhas. E nós vemos aqui nesta sentença, nesta palavra, veja o verbo presente nesta sentença da palavra. Porém, na nossa vida, na vida de muitos daqueles que estão em busca do seu milagre, vai existir os poréns. Você vai se deparar com os poréns. Os poréns vão bater diante da sua porta, diante de você. Porém você não pode, porém você não consegue, porém você não tem, porém você não é capaz, porém você não prega bem, porém você não canta bem, porém você não faz isso. E na vida de Ana não foi diferente. Diz que ela não tinha filhos, a outra tinha muitos filhos, a outra tinha homens e mulheres, muitos filhos, a casa cheia de filhos. E quem olhava para Ana, coitada, essa aí não tem filhos, essa aí não tem, essa não tem bênçãos. Mas nós vemos que no decorrer da história, a sua vida foi mudada, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. No versículo 3 diz: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Quem sabe, já chegou mais de um ano que você está nessa campanha, de ano em ano, e você ainda não recebeu o seu milagre. Esse era um dos obstáculos na vida de Ana, porque ela todo ano, e foram vários anos, que ela teve que esperar, que ela teve que aguardar, quando é que Deus iria fazer um milagre na vida dela. Este ano, em ano, somava muito na vida de Ana. Nos fala do fator tempo, aleluia. Nós não queremos esperar, nós não temos paciência quando se diz que tem que esperar, tem que ser no tempo de Deus, tem que ser na hora de Deus, tem que ser no momento de Deus. Nós não queremos esperar, nós não estamos com paciência, mas para tudo existe o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus. E não foi um ano, 2 anos, foram vários anos, de ano em ano, ela estava vivendo aquela situação. Tudo tem o seu tempo determinado, diz a palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe o tempo certo, existe o momento certo em que o propósito de Deus vai se realizar, porque nós lemos aqui que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aquilo que Deus faz, operando Deus, quem impedirá? Quando chega o momento, o dia, a hora, o segundo, o tempo que Deus marcou. Eu gosto muito do versículo lá em Hebreus que fala que os anjos de Deus são ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Deus diz, quando chega o momento em que Deus fala: anjo meu, vai lá e leva a bênção para o meu servo, entrega a bênção para o meu servo, para a minha filha, e pode vir quem quiser vir, irmãos, pode vir, irmãos, as potestades, pode vir os demônios, pode vir as legiões todas do inferno,
honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia! O milagre é seu nesta noite. O milagre é meu nesta noite. Não deixa ninguém roubar, não deixa ninguém te perturbar, não deixa ninguém dizer o contrário, mas diga aí no seu coração: é meu no nome de Jesus, porque Deus já deu ordem, Deus já liberou, Deus já falou para o anjo: leva a bênção, leva o milagre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! No Salmo 31, diz assim, o Salmo 31 diz assim, versículo 13 ao versículo 15: pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida. Esta era a situação do salmista. Esta era o que ele estava vivendo quando ele escreveu este salmo. Eu estou cercado, em volta de mim é o que eu estou ouvindo, murmurações de muitos, estão tramando, eles estão falando baixinho, eles estão falando entre os dentes, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar minha vida. Mas aí diz o versículo seguinte: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Esta é a postura, esta é a posição. É assim que nós temos que agir, irmãos. Diante da situação, diante do problema, Deus me ajude, Deus nos ajude. Quando estamos cercados, quando estamos sendo como que coagidos, nós temos que olhar para cima e dizer: Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu espero em ti, Senhor. Eu sei que a tua palavra me diz que os que confiam no Senhor não serão confundidos. Em outra versão, não serão envergonhados. Os que confiam em Deus não são decepcionados, porque Deus faz mesmo, Deus opera mesmo. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Os meus tempos, diz o salmista neste salmo, estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Os teus tempos, eu estou preocupado, eu estou com dificuldade de esperar, de saber qual vai ser a hora. Não, a minha hora, o meu momento está nas mãos de Deus. Eu não vou pelo meu relógio, eu não vou pela minha ansiedade, não, eu vou pelo relógio de Deus, é pela hora de Deus. Quando bater lá no horário certo, Deus vai fazer. Aleluia! Irmãos, nós somos assim. Eu sou assim, nós somos assim. Nós agimos assim, falamos assim. Deus vai fazer. Mas Deus é diferente. Eu já fiz. Eu já dei a ordem. Eu já a decretei. Eu já te abençoei. Você já é abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Porque quem confia em Deus, quem espera em Deus, fala como Deus, vive de acordo com a palavra de Deus. E Deus não vai determinar, Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Aleluia! Nós precisamos tomar posse, e só toma posse aquele que está vivendo na posição de Deus, está jogando do mesmo lado, está fazendo parte do mesmo time. E aí recebe, e aí alcança. No versículo 5 de 1 Samuel, diz assim: embora o seu marido dava para Ana uma parte excelente, Ana queria o seu milagre. O marido estava sendo muito bem tratável, estava sendo como deve ser com a sua esposa.
mas o foco da Ana era alcançar a sua bênção, era alcançar o seu milagre. Você pode receber outros presentes, você pode receber ajuda de A, B e C, mas se você tem algo dentro da sua vida que você está colocando diante de Deus, as outras coisas não podem te tirar do foco. Você tem que continuar olhando para aquilo que você está buscando, para aquilo que você está desejando na presença do Senhor. O versículo 6 e o versículo 7, para além da sobrecarga física que nos fala esses versículos, emocional e espiritual, o seu problema era exposto. A sua competidora se achava no direito de constantemente debochar de Ana. E é o que acontece com muitos. Ele não está sendo abençoado por causa disso. E começa a debochar, a falar muita coisa. E era o que essa competidora estava se achando no direito. Eu sou abençoada. Não, de acordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus, que a mulher tem que dar filhos para o seu marido, tem que frutificar, tem que haver varões para que eles possam ir para a guerra, para que eles possam estar no campo, para que eles possam estar na batalha. Não, eu estou cumprindo esse papel, eu sou abençoada, eu estou na bênção, ele não está na bênção não, ela não está na bênção não. E ela não tinha direito nenhum, ninguém tem direito nenhum de julgar ninguém, de acusar ninguém, de apontar o dedo para ninguém. Quem faz isso é a palavra de Deus. Quando você prega a palavra de Deus, quando você ensina a palavra de Deus, diz a Bíblia que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós falamos a palavra, nós anunciamos a palavra. Agora deixa que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida dele, para largar o vício, para largar o pecado, para largar a maneira de vestir, para largar o que ele está fazendo de errado, que não é de acordo com a palavra de Deus. Mas essa, porque se achava, porque tinha muitos filhos, ela achava-se então no direito de acusar, debochar. Irmãos, os versículos 6 e 7, eu não sei se você prestou atenção, quando nós lemos o versículo 6 e 7, e a sua competidora excessivamente, era de uma forma excessivamente, ou seja, era uma carga que já estava acima do seu limite, já estava derramando, mas ela não importava, estava derramando e ela ainda mais e mais. E diz o versículo que era só para provocar a ira, para embrandecer a outra. E há situações na sua vida e na minha vida que acontece que é para te provocar a ira, porque quando você irar, você está triste para pecar, e você vai pecar em primeiro lugar contra Deus. E a Bíblia fala que a gente pode até irai, mas não pecai, não pequeis. E se você já leu a história desta mulher, em momento nenhum ela se irou, em momento nenhum ela pecou, em momento nenhum ela abriu a sua boca para reclamar, para maldizer, mas a competidora estava. Irmãos, e quando você lê esses versículos, você vê, era uma carga física, era uma sobrecarga física, espiritual e emocional. E ainda no final, para piorar a situação, o seu problema era exposto. Porque quando a outra estava agindo daquele jeito, ela estava expondo a situação da outra. Ela estava zombando de tal maneira que ela estava debochando da outra e estava publicando a situação da outra. Mas nós vemos que estas são dificuldades na caminhada do crente, na caminhada daquele que está em busca de um milagre.
E nós sabemos que o maior milagre que nós estamos em busca dele é o milagre da salvação. Que é isso, irmão? Já sou salvo. Nós estamos caminhando para a salvação. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus pela fé, mas a nossa redenção, a nossa perfeição, é só quando nós chegarmos lá. Por isso que Jesus falou: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tropeçamos a cada dia. Nós acordamos, daí a pouco estamos falhando. Nós vamos para o trabalho, daí a pouco estamos falhando. Estamos errando. Erramos, falhamos. Mas graças a Deus, que nós temos um justo advogado diante do Pai. Aleluia. Aleluia. E nós corremos para os pés dele, porque quem faz isso, aí sim, está garantindo a sua salvação. Agora, quem não faz isso, está brincando de ser crente. Está correndo um risco muito grande. Mas quem erra, quem falha e corre para os pés de Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso segurar em tudo que o Senhor ensinou, em todas as cordas que o Senhor deixou, dos seus ensinamentos, para que eu não venha perder a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. Você está sofrendo essas dificuldades no seu percurso para você alcançar o seu milagre? Uma pressão, uma sobrecarga espiritual, emocional. Irmãos, tem pessoas que, incrédulas, né, que não conhecem a palavra de Deus, que quando você chega perto, assim, há situações que chega até torcer. Hoje mesmo eu tive essa experiência, mas o inimigo não pode avançar no você, entendeu? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus, pela graça de Jesus, e ele dá aquela retorcida assim, faz aquela cara feia para você, e às vezes te menosprezando, e o inimigo querendo te dizer que você é um pequeno, que você não é nada. E aí você olha para o autor e consumador da sua fé, aleluia. Você olha para Jesus, aleluia, glória a Deus. E você lembra daquilo que Jesus falou: graças te dou, ó Pai, lá em Mateus, no capítulo 11, que o Senhor ocultaste estas coisas aos sábios, aos entendidos, aos grandes, aos majoritários da sociedade. E o Senhor revelou estas coisas aos pequeninos. Aleluia, as coisas de Deus, a palavra, irmãos, palavra de Deus. Às vezes você fica pensando assim, mas fulano não aceita. Não é que ele não aceita, é porque ele não recebeu a revelação. Ele está cego. Ele está na cegueira espiritual. Temos que orar para que o Senhor tire toda a cegueira. E agradecemos ao Senhor porque Ele revelou para nós as coisas do reino e vai revelando. Na medida que nós vamos vivendo mais para Ele, mais Ele vai revelando. Irmãos, um outro problema que na caminhada desta mulher para alcançar o seu milagre, no versículo 8, o marido vira para ela e pergunta: e por que está mal o teu coração? Porque na ideia dele, e ele mesmo diz isso, eu estou sendo um bom marido para você. Você não tem me dado filhos. E quando vamos para a casa do Senhor para adorar, para sacrificar, eu sempre separo para você uma porção extraordinária, a maior parte. Eu separo para você o excelente. E aí ele diz: e por que está mal o teu coração? O que isso quer nos dizer? O que o Espírito Santo pode ministrar para a minha vida, para as nossas vidas, quando esse homem faz essa interrogação para a sua mulher? Ana é vista como uma pessoa ingrata.
você está sendo ingrata. Eu tenho te abençoado, eu tenho te dado, eu tenho sido um bom marido para você, e você está com o coração mau. Porque quando as pessoas não entendem o que você está passando, o que você está orando, o que você está pedindo, por que você está chorando, por que a situação sua está apertadíssima, só Deus sabe, só Deus conhece, e você não pode falar, não é momento ainda de falar, não é momento ainda de cantar, não é momento ainda de fazer como Miriam e as outras mulheres, que depois que atravessou o Mar Vermelho, o que elas fizeram? Cantaram, Senhor, pegaram os ponteirinhos, agora está na hora de cantar. Antes não deu para cantar, só via o mar, não via caminho. O negócio está feio. E daqui a pouco olha para trás, está vindo os exércitos, os inimigos estão vindo aí. E Moisés, era melhor nós ter ficado lá no Egito. Lá tinha cebola, lá tinha carne, lá tinha... íamos ter uma bonita sepultura. É isso. Mas depois que atravessa o mar, é assim, irmãos, essas coisas vão se repetindo. Depois que atravessa o mar, agora sim está na hora de cantar. Né? O ideal é cantar como o hino falou aqui nesta noite, na tristeza, na alegria, Deus nos ajude. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e aí a situação está difícil, a pessoa vem com mais essa para cima de você. Você é um ingrato, hein? Você é uma ingrata. Deus tem te abençoado, Deus está te abençoando, e você está aí com esse coração mau, com esse coração duro. Eu não vejo esse irmão levantando a mão para dar glória a Deus, ou você não sabe o que, é que o irmão está passando, o que, é que o irmão está enfrentando. Está uma luta até para... Ele lutou não sei quantas... Com todo o restinho de força que ele tinha, ele lutou para poder estar na casa do Senhor. Mas o irmão está mal, hein? A irmã está mal, hein? E coloca a pessoa ainda mais para baixo. Mas graças a Deus, porque você está olhando para Jesus. E fala como Jesus, né? Jesus, tem misericórdia, eles não sabem o que fazem. Eles não estão sabendo o que está falando, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos aquele versículo em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que se encaixa muito bem. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Diga aí, fiel é Deus. Que Ele não vos deixará tentar acima do que podeis. Deus é fiel. Vai chegar aquele momento que Deus vai dizer assim: aqui é o limite, basta, chega, não mais. Porque Ele não deixa além daquilo que você possa suportar. E Ele via o quê? O escape. Ele via o livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos têm paciência, só tem mais uma folha aqui. Aleluia. Mas eu estou brincando, não vou abusar da paciência dos irmãos, não. Mas louvado seja o nome do Senhor. Essas são uma das dificuldades que nós vimos e que você vai ver outras mais na vida de Ana, para ela poder alcançar o seu milagre. E qual foi a atitude de Ana? Qual foi o testemunho de Ana? Qual foi a atitude que Ana teve diante das dificuldades que ela enfrentou? É isso, irmãos, que conta. É isso que Deus está esperando. Deus permite muita coisa na nossa vida, porque Ele quer ver como é que a hora que a coisa atarracha, apertar, né? Eu quero ver a sua atitude, eu quero ver seu testemunho. Qual foi a atitude e o testemunho desta mulher? O versículo 9. Vê lá o versículo 9 de 1 Samuel. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Diz lá: Ana, ela se levantou. Você vai se levantar nesta noite no nome de Jesus. Ana se levantou
Ela não ficou, irmãos, ela não ficou naquela situação, ela não ficou, sabe, estagnada, ela não ficou dominada ou se deixando dominar. Diz o versículo, Ana, ela se levantou. Levanta a tua cabeça, levanta, meu irmão. Deus está falando comigo, está falando com você nesta noite, para você levantar, levanta. Aleluia. Esta foi a atitude de Ana, ela se levantou. No versículo 10, sabe o que Ana fez? Ana orou ao Senhor. Diz lá que Ana, ela não simplesmente orou ao Senhor, ela se derramou na presença do Senhor. E é isso que nós temos que fazer também. Nós temos que nos levantar, nós temos que orar, e o pastor está chamando para oração, e o pastor está chamando para esta campanha de quarta-feira. Não desanima, irmão, você vai receber o seu milagre. O pastor Isaac começa aqui o tempo de oração, e ô irmão, ora, ô irmão, ora, ô irmão, vamos orar, irmão, vamos orar, vamos seguir os exemplos da Bíblia, vamos ensinar, vamos seguir aquilo que a Bíblia está falando. Ana orou, vamos orar. E ela se derramou na presença do Senhor. O versículo 11, Ana apresentou a Deus o seu propósito. Eu acho isso muito bonito. Ana, ela foi orar, Ana, ela foi se derramar na presença do Senhor, mas ela tinha algo para apresentar. Ela tinha um propósito, ela tinha um plano, ela tinha um intento. Porque quem começa a orar, o Espírito Santo começa a dar propósito, ideias, intento. E são boas ideias, são boas coisas. Se não é para você ir para o Brasil, o Espírito Santo de Deus vai falar com você, ó, não vai não. Porque quando você ora, você fica tão sensível, você fica com a sua antena espiritual tão limpinha, e começa a captar os sinais do Espírito Santo para a sua vida, e ele vai falar para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E é bíblico isso, porque Jesus falou, foi Jesus quem falou. Jesus falou que o Espírito Santo, ele nos ia guiar em toda a verdade. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vai te guiar em toda a verdade. O que significa isso? Vai nos guiar em toda a verdade. Quando você estiver orando, ele vai falar para você aquilo que é certo você fazer e aquilo que você não deve fazer. Mas isso é para crente, é para salvo, pastor. Porque Jesus falou que o Espírito Santo, promessa do Pai, não é para o mundo não. O mundo não conhece Ele, não sabe quem é Ele. Espírito Santo é para salvo, é para crente, é para a pessoa que aceitou o sacrifício de Jesus. É para aquela pessoa que entregou verdadeiramente, falou assim, a partir de hoje eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero ser um aprendiz de Jesus. Com esse, o Espírito Santo fala. A este, o Espírito Santo guia. Não significa que você não vai falhar, que você não vai errar, não. Nós erramos, nós falhamos. Mas Ele continua te levando para o caminho certo, para fazer aquilo que é certo. Às vezes quem muda de estação somos nós. Às vezes quem muda de sintonias é eu e você. A falha está em nós. Eu costumo dizer para mim mesmo, 99,9% é minha culpa. O que resta é do inimigo, é do diabo. Irmãos. Porque Deus está no controle de todas as coisas. O diabo não pode chegar e querer fazer o que ele bem entender, não. Talvez lá 1%zinho, Deus ainda permite ele fazer na nossa vida. E se nós dermos brecha? Um discípulo de Jesus, Pedro, andando com Jesus. Primeira vez que encontrou com Jesus, retira-te de mim, eu sou um homem pecador. Né? Porque ele se sentiu tão impuro. E assim mesmo, quando você se aproxima de Jesus, é desse jeito que você se sente, um pecador, um impuro. E Pedro, então, agora eu vou seguir Jesus. Começa a seguir Jesus. Daí a pouco diz a Bíblia que Satanás usa Pedro.
O que quer dizer isso? O diabo pode me usar. O diabo também pode usar o crente. Basta nós darmos brecha. Para ele não precisa muito não, basta este 1%. Basta este dos 99,9% que é minha culpa, o restante aí, ele já consegue fazer um estrago na minha vida. O que nós temos que fazer é seguir a Jesus, clamar pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ana, ela orou ao Senhor. Ana apresentou a Deus o seu propósito. E diz o salmista no Salmo 37, Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Foi isso que Ana fez. Você quer saber de uma coisa? Eu vou entregar o meu plano, eu vou entregar o meu propósito, o meu intento, eu vou entregar o meu milagre na mão do Senhor. Ana se dirige a Deus com muito temor e humildade. Você leu isso? Você já leu isso? Que Ana era uma pessoa que tinha muito temor e que ela era humilde. Onde está escrito isso? Aonde nós lemos? No versículo 11. Diz assim: e voltou um voto dizendo, esse é o plano dela. Ela orou, se derramou na presença de Deus. O Espírito Santo falou com ela: faz um voto, faz um pedido, põe um sinal, igual Gideão. Gideão, antes de sair para a batalha, eu quero ver se Deus está comigo mesmo. Eu vou colocar esse novelo aqui, que o novelo possa amanhecer molhado e a relva toda seca. E pum, aconteceu. E depois fez o contrário, pum, e aconteceu. Fez um sinal. Irmãos, Deus gosta disso. Deus quer isso. Isso é comunhão com Deus, isso é relacionamento com Deus. Isso não é querer dizer que você está mandando em Deus, que você vai decretar e Deus tem que dar ordem. Não, de maneira nenhuma. Você está falando, ó Deus, eu confio em Ti. Eu estou colocando esse meu plano. Se o Senhor aprovar, vai acontecer. Se o Senhor não aprovar, não vai acontecer. E nós vemos, irmãos, que ela colocou o seu plano, o seu propósito, ela entrega nas mãos do Senhor. Mas eu acho bonito o versículo 11, que ela voltou um voto ao Senhor dos exércitos e disse: se benignamente atentares, benignamente, com muita benignidade, com muita bondade do Senhor, se o Senhor for bonzinho para mim, pode falar assim com Deus, Deus quer ouvir isso. Se o Senhor for bonzinho para mim, benigno para comigo, e atentares para a aflição da tua serva. Olha, é aí que está, irmãos, a humildade e o temor. Ela diz: da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, e da tua serva, e da tua serva. Ah, como Deus se agrada disso. Ah, como isso sobe como cheiro suave, um cheiro agradável e suave diante das narinas de Deus. Deus respira, irmãos. Deus ele recebe isso como um perfume. Senhor, está aqui o teu servo, está aqui a tua serva, Senhor. E com ele não tem rodeio, e não tem querer, não adianta querer falar que é servo e não está sendo, porque Deus sabe de todas as coisas. Com humildade, com temor. Se o Senhor for bonzinho para comigo e atentar para a tua serva. Esta foi a atitude de Ana, este foi o testemunho de Ana diante da situação em que ela estava vivendo. E a Bíblia nos fala em Salmo 51, 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. O que o marido estava fazendo, juntamente com os seus filhos, as suas filhas, a esposa, Penina, estava certo. Deus, né? Eles estavam cumprindo aquilo que a lei, né, dos sacrifícios, das cerimônias
do Antigo Testamento, tinha que ser feito. Tudo aquilo apontava para o Cordeiro de Deus, para o sacrifício perfeito que Jesus ia fazer. Mas Ana não estava em condição. Sabe, o sacrifício que a Ana estava apresentando a Deus era outro. Ela estava apresentando um coração contrito, um coração quebrantado, um coração sincero diante da presença de Deus. E diz o versículo que Deus não despreza. O Salmo 147, quando eu li esse versículo é uma delícia. Salmo 147, versículo 11. Se você quiser marcar na sua Bíblia aí, o Senhor se agrada. Ana era serva, Ana era humilde. E quem está na luta, quem está eu vou receber o meu milagre. Eu estou passando luta, eu estou tendo muitos obstáculos, mas eu sei que o Senhor se agrada de mim, porque eu sou uma serva, eu sou um servo, eu sou humilde. Não precisa falar que eu sou humilde, que nós somos humildes. Basta você dizer que você é um servo, uma serva, você está no caminho certo. O versículo, Salmo 147, versículo 11. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. É Deus. O Senhor se agrada. Deus se agrada daqueles que temem a Ele e daqueles que estão esperando pela misericórdia do Senhor. Irmãos, nós vamos parar por aqui, porque o nosso tempo e eu só destaco mais uma atitude de Ana, mais um testemunho de Ana neste episódio que ela enfrentou. No versículo 12, diz lá, o versículo 12, e sucedeu que, vírgula, perseverando ela em orar perante o Senhor. É isso que o pastor sempre fala aqui. Você não recebeu hoje, talvez você ainda não recebeu, mas o segredo é perseverar. Foi isso que aconteceu com Ana, irmãos. Ela estava fazendo tudo certinho, tudo certinho. E ela então perseverou. Porque às vezes nós estamos pensando assim, eu estou fazendo tudo certinho, pronto, e não vem, não chega. Sabe o que está faltando ainda? Perseverança. É continuar. Porque quando você está fazendo a coisa certa, é aí que você tem que continuar a perseverar. Eu já tive experiências na minha vida que Deus falou comigo assim, você estava no caminho certo, você tinha que estar perseverando. E às vezes usava, né, A, B e C, rapaz, você estava, agora é perseverar. Aí daí a pouco eu começava a olhar para as circunstâncias e deixava de perseverar. Né? E quando você deixa de perseverar, a bênção passa, é com um trem que você chegou e ó, já passou, você chegou. Agora não tem jeito, diz que o mineiro não perde o trem. Mas aqui não tem mineiro, né? Aqui só tem gente do Rio, São Paulo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, Jesus amado, deixa eu ler aqui para não ficar nas minhas palavras, o versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Aleluia. Porque o significado do nome desse menino, ela escolheu o nome, né, por causa do significado, ouvido de Deus, né? Quer dizer, não é o ouvido de Deus, ou seja, a resposta de Deus. Deus me ouviu, Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu o meu pedido. Irmãos, e agora vê, não sei se depois um outro dia a gente continua. Aquela mulher onde passava com a criança, ou quem via o profeta Samuel, aquilo ali foi uma resposta de Deus. É ou não é gostoso?
Você olhar para um filho seu, você olhar para uma situação e falar assim, olha, aquilo ali foi resposta, aquilo ali é resposta de Deus. Ei, Jesus! Está vendo essa bênção aqui? É resposta de Deus, é milagre de Deus. Aquela conversa, é interessante, irmãos, que ela chega perto do sacerdote ali e fala assim, eu sou aquela mulher que vinha aqui, orava e chorava, sou eu. Depois você lê lá. Você sabe, agora sim que ela começa a contar a bênção, começa a falar. O momento de contar chegou, o momento de falar chegou. A conversa agora é outra, agora eu posso falar. Eu fiquei um bom tempo orando, gemendo, e até o sacerdote achou que eu estava cheio do gole, né? Eu não estava coisa nenhuma, eu não tinha comido nem bebido. Não era momento ainda de falar, era momento de gemer, era momento de perseverar, era momento de continuar vindo nas quartas-feiras e buscar a bênção e tal. Agora, pastor Manel, estou aqui, para falar, está aqui o menino, né? Você vai contar, está aqui, a resposta. E é interessante que quando ela põe o seu pedido diante de Deus, irmãos, né? Você lê aqui, Jesus... Quando você lê aqui, e disse ela, no versículo 18, acha a tua serva graça em teus olhos, assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e seu semblante já não era mais triste, né? Porque o sacerdote tinha achado que ela estava e ela não estava, né? E ela explica para ele toda a situação e falou, Deus te abençoe, Deus responde a sua petição e tudo, e a mulher saiu, e aquela tristeza ficou, e ela já saiu numa alegria. Irmãos, eu pelos olhos da fé, né? Aquela mulher já saiu dali grávida, né? Não estou aqui dizendo fisicamente, né? No corpo o que aconteceu, mas pela fé, sabe? Ela já estava visualizando, nossa, vai ser essa noite quando eu for para casa e quando nós tiver o nosso encontro lá, vai ser uma bênção, né? Deus já abençoou, Deus já me deu a bênção, Deus já me deu a vitória. Aleluia! Ah, Jesus amado. E aí ela vem diante do sacerdote e começa a contar a bênção. Não deixa de contar a sua bênção. Ah, mas minha bênção é tão pequenininha, conta a sua bênção. Quando for dada a oportunidade de você vir aqui contar a sua bênção, conta a sua bênção. Sabe por causa de quê? Eu preciso de ouvir a sua bênção. Nós precisamos de ouvir as bênçãos uns dos outros, porque, irmão, dá aquela vontade mais e mais de orar e de buscar a face do Senhor. Aleluia. Eu vou passar o microfone ao pastor Manel. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoou a vida dessa mulher. E Deus, o mesmo Deus, Ele está aqui presente. E já está abençoando a sua vida. Aleluia. Você já está saindo daqui desta noite com a sua bênção, com o seu milagre. Aleluia. Levante-se neste momento. Não só fisicamente, levante-se neste momento. Não só fisicamente, mas também como Ana levantou. Aleluia. Aleluia. Vamos levantar nesta noite no nome de Jesus. Assim como Ana levantou, vamos levantar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos louvar ao Senhor com as nossas ofertas, com o nosso coração cheio de gratidão ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor que pode realmente